Olá, paroquianos e amigos da Paróquia São Dimas. Estamos no mês de agosto, o mês da vocação. E você, sabe qual é a sua vocação? Sabe qual é o seu chamado? Estaremos iniciando uma série de podcasts nesse mês sobre vocação. E o nosso primeiro episódio será sobre a vida sacerdotal. E estamos aqui hoje na paróquia porque vamos conversar com o nosso pároco, Padre Fabiano, e o nosso vigário, Padre Leonardo. Eles vão contar um pouquinho para a gente sobre como foi chamado para a vida sacerdotal. Esperamos que você nos acompanhe. Todos os domingos sairá um episódio novo de uma vocação. Então, abram os seus corações para que a vocação arda em seu coração. Bom, essa pergunta é sempre muito interessante. Eu acredito que todo padre a faça constantemente na sua vida, né? É sempre bom recordar o chamado. Mas a minha história, como a de muitos outros padres, ela começa na infância. Eu me recordo que desde os 4 anos eu já falava de querer ser padre. Então, eu era aquela criança que celebrava a missa em casa, fazia procissão. É interessante que eu venho de uma cidade pequena, né, Itumirim, no interior de Minas, e acho que todo mundo já sabia, via e falava. Então acabou que quando eu vim para o seminário já estava até meio tarde, e isso eu ouvi de muitas pessoas. Mas desde a infância tinha esse desejo no coração. O meu sinal e o desejo ardente pela minha vocação foi no momento que eu estava trabalhando. Eu trabalhava num hospital e ali eu percebi muito o sofrimento das pessoas e igualava o sofrimento das pessoas com o sofrimento de Cristo. Então isso me chamou muita atenção e ao mesmo tempo ardia o meu coração para algo maior. E por chamar e buscar esse algo maior, eu deixei, né, o serviço onde eu trabalhava e fui buscar apagar esse fogo. Mas esse fogo aumentou cada vez mais, né, e hoje eu estou aqui. Medo ou dúvidas? Dias atrás eu vi um cartaz numa paróquia, um cartaz da pastoral vocacional. E estava escrito: toda vocação tem começo, medo e sim. Então a nossa caminhada é longa, né? Passamos por vários lugares, mais de uma faculdade. Então, às vezes a gente sente sim no coração um certo medo, medo de não dar conta dos estudos. A questão pastoral é bem mais tranquila. Mas sim, às vezes nós temos ao longo da caminhada um sentimento de medo, alguns receios, né? E às vezes a gente se pergunta assim: Deus, isso é para mim mesmo? Mas a graça vem em nosso socorro e a gente vai percebendo ao longo da caminhada muitas situações, muitas respostas que certamente Deus dá através do povo a nós. Eu tive medo, sim, né? Largar aquilo que você tem como segurança para buscar algo que você não conhece, está buscando conhecimento, com certeza, dá aquele friozinho da barriga. Eu tive essa sensação, não é? Mas foi fundamental para o meu crescimento e para a minha decisão. Então, o medo, ele é importante, sim, não é? Mas quando a gente tem medo, mas ao mesmo tempo confiando, eu acho que as coisas acontecem naturalmente, trazendo uma certa segurança. E eu tive essa experiência, né? O medo faz parte, sim, mas se você souber lidar com o medo, esse medo revela muita coisa para você, coisas boas. A gente tem que aprender a arriscar. Padre Fabiano, responde primeiro, o senhor tem mais tempo de ministério. Olha, o grande desafio é você espelhar a imagem de Deus para o outro. As pessoas vê você, o sacerdote, como a imagem do bom pastor, o Cristo vivo ali.
Então nós temos que tomar muito cuidado como acolher, como abraçar, como reconciliar a pessoa ali. E esse é o grande desafio, porque o padre não é somente o bom pastor, ele é patrão, ele é administrador. Então tem várias faces que o padre precisa, né, ter, e muitas vezes falta algo ali, pode ser devido à falta de experiência ou outra coisa assim. Mas o grande desafio mesmo, particularmente, é abraçar o sacerdote tendo como exemplo o coração de Jesus. Aí está mais, eu sinto que aí está o grande desafio. Bom, falou o pároco e agora fala o vigário, né? Porque eu estou salientando essa diferença. Porque às vezes algumas preocupações são outras, porque certas cobranças, situações normais da vida, sobretudo questões administrativas, não vêm da mesma forma, às vezes nem chegam até nós. Então, para mim, nesses quase 2 anos de ministério, o desafio, né, muitas vezes, é ser de fato Cristo para o outro. Como assim? Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. E o ministério é um serviço ao outro. Então, onde eu quero chegar, que eu quero dizer, às vezes a gente está com outra preocupação, uma certa tristeza, enfim, a cabeça em outro lugar e você tem que atender, a gente tem que correr em algum lugar que é chamado e vamos. Mas eu digo assim, às vezes é estar inteiro ali, então é algo, às vezes é um desafio, sim. Né? Você está preocupado, tipo, por exemplo, com uma homilia e vem alguém conversando de outra coisa, lembrando que tem que dar um certo aviso, falar certa coisa, e às vezes você está concentrado em outra questão. Então, se a gente consegue fazer tudo graças a Deus. Mas é esse desafio, às vezes, assim, quantas coisas que perpassam a nós naquele momento. Então, esse é um grande desafio, mas tudo é possível, fato, olhando no Cristo. Olha, eu sempre tenho um ditado muito importante e serve para a vida. A felicidade, ela é decisão. Então ela depende muito do seu sim, da sua coragem, da sua vontade. Você que acompanha esse vídeo, você que sente no coração uma busca, um chamado, arrisque. Busque a sua felicidade. Deus criou o homem para conhecer felicidade já nesse mundo, claro, mas conforme o seu chamado. Então, busque, converse, procure saber mais sobre a vida religiosa, o que é ser um sacerdote. Busque o seu pároco, converse com ele. Felicidade é decisão. E é tão bom quando você é feliz, a gente ganha mais ânimo para viver. E mais ainda, a gente espelha o dom da vida. Isso que é importante quando uma pessoa busca e acerta a sua vocação. Ela é feliz por completo. Bom, minha resposta será bem breve, né? O que dizer a alguém que nos procura, né? Com esse intuito, né? Esse chamado que não vem de nós, vem de Deus. Vale a pena. Então, né? Procure, logicamente, o seu pároco, procure a paróquia, né? Enfim, temos que ir atrás. Nós já fizemos isso um dia, né? Dessa inquietação que vem, por graça de Deus, em nosso coração. Então, vale a pena, né? Procure saber, procure buscar orientações. Nunca tenha medo, né? Vale a pena, né? Vocação acertada é vida feliz. Então, se coloque à disposição de Deus, que deixa essa inquietação em nosso coração. Enquanto a gente vai dando respostas, o coração vai se acalmando por sentir que estamos no caminho certo. Então, vale a pena, busque sim respostas, né, mediante aquele que nos chama, que é Deus, é uma grande graça, sem sombra de dúvidas.
São João Maria Vianney. São José. A santificação dos sacerdotes. Nossa, gente, deu branco, que já foram tantos. Que marcou. Um grande mentecapto. A alegria da minha vocação é tentar passar o amor de Deus às pessoas. Eu vou falar duas alegrias, tá? É celebrar a Santa Missa e quantas vidas a gente passa, assim, quantos amigos por causa de Cristo. Não necessariamente por nós, mas por causa dele. Quantas vidas, quantos momentos a gente consegue passar e trazer para nossa vida também, quantos ensinamentos. Compromisso, sacrifício, e a gente tem que amar. Se não tiver amor, nada consegue. Olha, a alegria, amor e entrega. Amém.